Nessa videoaula vamos falar sobre elétrons e buracos. Como sabemos, os elétrons de valência dos semicondutores, no caso silício e germânio, formam pares covalentes. Aqui podemos observar os pares covalentes de ligações. E esses pares covalentes, normalmente, eles não são livres como nos casos dos metais. Na verdade, a temperatura muito baixa, próxima a zero absoluto, em que as ligações covalentes se mantêm praticamente intactas, o cristal se comporta como um isolante, ou seja, a nossa estrutura cristalina no geral ele comporta como um isolante. Mas à medida que a gente aumenta a temperatura aqui da nossa rede cristalina, algumas ligações covalentes começam a se romper devido à agitação térmica e aumento da entropia do nosso sistema. Com isso, vemos o seguinte. Agora temos um cristal na qual a gente aumentou a temperatura da rede cristalina. Podemos observar que aqui temos uma ligação covalente que deixou de existir, ou seja, um elétron escapou aqui da rede cristalina e começou a vagar aqui por todo o cristal. Em consequência disso, ficou um espaço vazio em uma das ligações covalentes da nossa estrutura cristalina. A ausência do elétron na ligação covalente está representada aqui no caso por uma linha tracejada vermelha. Esse vazio é chamado de buraco, e esses buracos também podem servir para transporte de carga, pois quando uma ligação covalente está incompleta, isto é, quando existe um buraco, o elétron de um átomo vizinho pode deixar sua ligação covalente para preencher esse buraco vazio. No entanto, como deixa a posição dele, ele deixa aqui um buraco. E esse buraco aqui pode ser preenchido por outro elétron vizinho. Com isso, a gente chega a uma seguinte conclusão, que o buraco se movimenta na direção contrária ao movimento dos elétrons. Porque o elétron ele movimenta para completar o buraco, enquanto que o buraco fica para trás, movimentando na direção contrária. No entanto, no que se refere a transporte de cargas, o buraco se comporta como uma carga positiva com o mesmo valor absoluto da carga do elétron que estava aqui anteriormente. Na verdade, para simplificar o estudo, podemos considerar o buraco como uma entidade real, mas é preciso ter sempre em mente que os buracos não passam de vazio nas ligações covalentes do cristal. Outro ponto também interessante aqui a ressaltar é o seguinte: o movimento dos elétrons e o movimento dos buracos se realizam de modo diferente, pois enquanto os elétrons caminham no cristal de forma mais livre, os buracos só podem passar de ligação covalente para ligação covalente. Com isso, chegamos a uma seguinte conclusão: a velocidade dos elétrons que se movem no interior do cristal é geralmente maior do que a dos buracos.